Olá, Júlio. E como está a Vossa Excelência a passar o fim de semana? Eu estou bem, Na paz do Senhor? Na paz do Senhor. Muito bem. Deste senhor que se chama Júlio Machado Vaz. Na minha paz? Com que direito? A minha paz não chega para mim, quanto mais para dois. Olha, mas a propósito, nós estamos de volta, não é? Sim. Estávamos aqui a falar dessa tal paz e hoje vamos falar de uma mente que eu diria que é inquieta. De um escritor espanhol, o Arturo Pérez Reverte, que é considerado, é de facto o escritor espanhol mais lido no mundo. Foi jornalista, um jornalista daqueles a sério, repórter em situações de teatros conflito. De guerra, em vários teatros de guerra. Sim. Bom, não dá para citar todas as declarações do Arturo Pérez Reverte. Aqui algumas são mesmo fundas, não é? Sim. Mas depois de lermos a entrevista que foi já concedida há algum tempo ao jornalista da Visão, o Pedro Dias de Almeida... Posso dizer uma coisa aí? Diga. Porque de vez em quando eu rasgo as vestes e digo: gente, é preciso triar a informação porque nós somos soterrados sob a informação, etc. Pronto. E eu tropecei na entrevista e estive a ler a entrevista, gostei da entrevista. Há coisas, diga-se de passagem, com que eu não concordo, felizmente, não é? Quando se consegue discordar não é mau, e pus no meu mural. E uma senhora escreveu assim: pronto, Sr. Professor, se lhe dá prazer, provavelmente não reparou que a entrevista já é de setembro do ano passado. Sim. E eu não tinha reparado. Não sabia. E está a ver, porquê? Porque a entrevista estava, se quiser, enlaçada, abraçada por notícias atuais. E, portanto, eu entrei de imediato no texto, e quando eu pus aquilo no mural, estava perfeitamente convencido que a entrevista era de agora. Eu não sei se quando lhe enviei-lhe a entrevista, não enviei. Enviou. Eu não fiz referência ao facto de ser... Você sim, mas antes disso eu tinha publicado. E quando publiquei, estava convencido que, como as outras notícias que estavam à volta, aquilo tinha 1 ou 2 dias ou coisa assim. Mas repare, o título diz-nos: estamos desorientados. Mas tenho 65 anos, já não quero saber. Se calhar estás atualizado, se calhar já tens 66. Provavelmente já tenho 66. Mas nós continuamos desorientados. E a pergunta até pode ser: há quanto tempo é que nós vivemos desorientados? Eu acho que tem os que vivem. Que não, a ideia, da minha parte. Júlio, Pronto. A ideia de o mundo estar com plural, falta... Este plural é um plural social, não é? Ele está-se a referir à sociedade em geral. E isso eu acho que tem sido um processo gradual. Não houve assim um virar de esquina e de repente ficou tudo zonzo. Na realidade, tem vindo a acontecer progressivamente. Olha, um colega meu, muito gentil, outro dia resolveu oferecer-me um livro, e digo já o nome e a editora, pois as pessoas, e com toda a razão, dizem que eu me esqueci. Isto chama-se O Grande Retrocesso, um debate internacional sobre as grandes questões do nosso tempo, e é da Objetiva, e é deste ano mesmo, de 2017. Pronto. E uma das questões que é abordado é muito bonito, que é assim. Quiçá, na sua geração, as coisas não foram postas assim tão a preto e branco. Mas na minha, o que nos foi servido é que a sociedade estava num caminho, digamos assim, inelutável e que não tinha volta de 180 graus, rumo ao progresso. Bom, e um dos autores, porque são vários artigos, diz assim: mas nós hoje em dia temos todo o direito de nos questionar se verdadeiramente essa ideia do inevitável progresso com o passar do tempo não é, pelo menos, discutível. Nós teremos vindo a progredir. Uma coisa é dizermos assim: e em avanços tecnológicos não progredimos? Claro que progredimos. E em questões, em questões humanitárias, muito menos do que deveríamos, etc. Mas não é isso. É a ideia de que necessariamente estamos a caminho de uma sociedade melhor.
Mas em muitos aspectos, de facto, o progresso é uma espécie de presente envenenado. Pois, a pessoa em causa diz, ou admitimos pelo menos que o que entendemos por progresso é mais complicado do que nós pensávamos, ou então podemos descobrir que não era tão linear como nós pensávamos. Como é que podemos falar em progresso com este impacto ambiental negativo que enfrentamos, não é? Por exemplo. Por exemplo, quer dizer, veja, quer dizer, a quantidade de pessoas que o Sr. Donald Trump nomeou para cargos de grande responsabilidade, que não acreditam que os comportamentos humanos contribuam para a poluição, é extraordinário. Ora, está a ver as consequências que isto tem. Claro. Aliás, neste momento, como seria inevitável, em termos gerais, nós temos não só inúmeros portugueses nos Estados Unidos, como inúmeros luso-descendentes. Mas, neste momento, nós temos centenas, sobretudo jovens portugueses, que têm o espectro da deportação, eventualmente a meses de distância, atendendo a que ele cortou o programa do presidente Obama em termos de aquilo chamados dreamers, sonhadores, que é ganapada que foi para lá ilegal, que entretanto se integrou na sociedade, que está a estudar, etc, etc, e ele prepara-se para essa gente tudo fora. E o que é que fez? Porque imediatamente começaram as manifestações por todo o lado. Descartou-se. Em primeiro lugar, não foi ele que anunciou a medida. Não é? Mandou o mensageiro, não é? Lá o Sr. Sessions, que disse logo que não havia direito a perguntas. E depois, quando viu aquela reação, disse: bem, o Congresso que deite mãos à obra. Ou seja, eu quero fazer isto. Agora vocês tratem de arranjar uma versão disto que seja aceitável para a malta que anda nas ruas. Ora bem, quando nós estamos numa situação desta, quando, por muito que nós achemos, e eu acho, que há uma enorme hipocrisia nas palavras do Sr. Putin, mas quando o Sr. Putin vem dizer, gente, é melhor ter cuidado, porque nós estamos mais perto do que estivemos nos últimos anos, alguma vez, de termos um conflito de proporções gravíssimas. O que é verdade. E isto é que é o tal caminho de progresso. E é muito curioso, um dia vamos falar disso, porque no livro fala-se de coisas que, sobre certos aspectos, como é que eu lhe ia dizer? Por exemplo, fala-se de questões levantadas pelo Humberto Eco na década de 90, só este pormenor, porque acho que é importante. Quando ele diz, e isto foi no fim da década de 90, estamos em 2017, nós continuamos a tratar como fenómenos de imigração aquilo que começa a assumir as proporções de migrações, o que é diferente. Ou seja, é ele a dizer, nomeadamente em relação à velha Europa, a pouco e pouco vai haver movimentos, não é de 30, nem 300, nem 3 mil, de milhões de países, não é? Que vão começar a movimentar-se. Por razões políticas, por razões de pobreza, por isto, por aquilo e por aquilo. Se calhar um dia os continentes vão ser outros, por exemplo. Por exemplo, quando a malta fala do Império Romano, a mim ainda me foi servido que a queda do Império Romano se devia aos baixos padrões morais praticados pelos romanos que andavam para lá nas suas festarolas. Na realidade, o que aconteceu é que, isto é simplista, mas os bárbaros, uns empurravam outros, e os que eram empurrados vinham para outros territórios, e assim, a pouco e pouco, houve a erosão do Império Romano, do Ocidente, não é? O do Oriente aguentou muito mais tempo. E, portanto, há fenómenos, digamos assim. Nós falamos com uma enorme facilidade da globalização. E quando falamos da globalização, quase sem nos apercebermos, estamos a reduzi-la à internet, à velocidade das notícias, posso ir jantar perfeitamente a Londres e vir dormir com os meninos, etc, etc. Mas há outras questões.
questões, por exemplo, populacionais. Porque, como compreende esta questão que levanta o Humberto Eco, qual é a visão clássica? Há imigrantes e esses imigrantes devem ser aculturados, ou seja, integrar-se nas culturas onde chegam. Mas aquilo com que nós nos vamos deparando neste momento é infinitamente mais complicado. Porque até pelos números envolvidos, não é uma questão de assimilação. É uma questão de convivência de culturas diversas, pelo menos em algumas formas de vida. E isso é muitíssimo mais difícil de obter. É muito interessante esta questão do progresso, de facto. Repare que nós saímos do campo em busca do progresso, não é? E por causa do progresso, nós estamos a ser vítimas do progresso, diria, e estamos a querer voltar para o campo, coisa que muitos já fizeram, não é? Por exemplo, não é? Pronto, embora, é muito curioso, porque... Claro que depois vivemos melhor no campo também por causa do progresso. Há um homem que um dia nós devíamos convidar para um destes programas longos, que é o Álvaro Domingos, que escreve e ensina de uma maneira extraordinária, porque ele diz, na senda de outros, mas ele fotografa, e os livros são lindíssimos, que é esta... Nós muitas vezes, enquanto falamos do campo, nós os citadinos, estou a deixá-la, como é evidente, no seu estatuto, porque você conhece perfeitamente as duas realidades. Eu vivi muito tempo no campo, não é? Eu não. Campo, mas terra. Os citadinos têm muitas vezes uma visão idealizada do campo, que é os passarinhos, isto, aquilo e aquilo outro. E não nos apercebemos que, sob muitos aspectos, há um processo inverso. Nós dizemos, pois, mas até me lembro de se dizer de uma forma irónica, pois, nós melhoramos os acessos, mas essas estradas tanto servem para ir para lá como para vir de lá. E há pessoas que, portanto, com a autoestrada, assim, deixam o campo com mais facilidade pela cidade. Mas há um movimento oposto que é assim, as cidades, as grandes cidades, também invadiram o campo, em diversas dimensões. E, portanto, não é uma oposição clara, muito menos aquelas coisas de no campo é tudo perfeito, branco, e na cidade é tudo negro, e a imoralidade ou a ganância, etc, etc. Já há contaminação de territórios evidentemente, também. Evidentemente. Não é? E, portanto, digamos assim, também aí, repare, há bocado falávamos da questão da imigração versus processos migratórios. O que é que nós temos vindo a verificar? Nós temos vindo a verificar que têm vindo ou a atingir o poder ou a ficar muito perto de o atingir gente com um discurso de uma violência, de uma xenofobia extraordinária. E nós muitas vezes interrogamos-nos, mas como é que isto é possível? E temos muita ideia, de uma forma mais consciente ou um bocado mais inconsciente, que aquela gente, só pelo seu carisma, não estou a dizer que alguns não tenham carisma, só pelo seu carisma convencem as pessoas disto e daquilo. É infinitamente mais complicado. Porque o que acontece é que o maior sucesso dessas pessoas é no meio de outras que têm um mal-estar larvar, que encontra, digo eu, uma falsa resposta nas promessas dessas pessoas. As pessoas sentem-se rejeitadas. As pessoas têm falta de emprego. As pessoas sentem-se ameaçadas num processo que é clássico no ser humano pelos outros, que é a vida corre mal de quem é a culpa. É muito mais fácil que a culpa seja de um tipo que tem uma cor diferente. A ilusão sempre deu muitos votos, não é? Exatamente. Cai que nem ginjas. E agora aparece alguém que vem confirmar, digamos assim,
essas nossas teorias e diz: se nós nos livrarmos do outro, com O grande, para poder incluir toda a gente, nós voltamos ao paraíso perdido, que é outra das táticas. É dizer, antigamente é que era bom. E, portanto, não é nada de admirar que haja terreno, digamos assim, fértil, para que determinadas ideias, outras vezes nem sequer ideias são, pura e simplesmente são slogans, possam medrar e levar a que se ganhe eleições. E continuarão essas pessoas satisfeitas ou quando rapidamente, diria eu, percebem que não vão ver os seus pedidos a serem satisfeitos? Isso é outra coisa, não é? Sei lá, por exemplo, veja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma das coisas que leio online é o Huffington Post. E outro dia eles já estão a fazer inquéritos às pessoas que votaram no Trump. E o que dizem? E é muito curioso porque há um núcleo duro que, se Trump disser que Nosso Senhor Jesus Cristo era um perigoso fora da lei, eles dizem todos, isso era. Pronto. Ele pode dizer o que quiser, it's their man. Mas já começam a subir os números daqueles que dizem, mas ele prometeu isto, isto e isto, e não aconteceu. Então, afinal, ele é que ia meter na ordem os políticos mentirosos e o tipo aparentemente também mentiu. Onde é que estão os empregos? Onde é que está isto? Onde é que está aquilo? Etc, etc. Ou seja, depois há uma coisa que se chama prova da realidade. Bom, mas peço-lhe desculpa. Nós temos uma entrevista do Pérez Reverte. Não temos necessariamente. Claro, mas no fundo, todo este cenário que estávamos aqui a apresentar porque tem a ver com esta desorientação que ele fala. Estamos desorientados, eu tenho 65 anos, já não quero saber. E é sobretudo esta frase até que me interessa. Já não quero saber. É verdade, pronto. Então eu pergunto ao Júlio, que tem 66... Eu não, tenho 67. Já tem 67, pronto, olha, estava a poupá-lo. Obrigado. Pergunto-lhe assim, já não quer saber, Júlio? Nem pensa. Quando eu há bocado lhe disse, e tenho o direito de não estar de acordo com algumas coisas, essa é uma das coisas que não estou de acordo. Não é? Porquê? Este homem, mesmo no fim da entrevista, eles dizem, mas então, e como é que você lida com estas coisas todas, etc, etc. E o que é que ele vai dizer? Vou-lhe citar. Ele refugia-se na sua biblioteca, não é? Exatamente. Ponho-me a ler Sócrates, Xenofonte, Montaigne, Plutarco, como uma aspirina que tira as dores de cabeça. E ele diz, estou a citar na mesma, esta gentinha é o resultado de um mundo medíocre. Ele está a falar dos políticos, basicamente. Não é? De Espanha, mas não só. Nem são culpados, são uma consequência deste mundo, desta Europa medíocre. É uma mediocridade enorme, já nem quero saber das notícias da atualidade política espanhola. Estou cansado. Tenho a minha biblioteca, que é o meu bunker, a minha trincheira, o meu refúgio. E depois lá vem, ponho-me a ler e tal, como uma aspirina que tira as dores da cabeça. Ora bem, eu não estou preparado para isto. Quem me dera, no passado, ter lido metade do que ele já leu e no presente ler metade do que ele lê. Mas ninguém me convence que autores como Sócrates, Xenofonte, Montaigne ou Plutarco tinham como aspiração de tornar-se refúgio de pessoas. Eu acho que lendo esta entrevista do Arturo Pérez Reverte, volto a dizer, de 2016, não é? De setembro de 2016. Pronto, tem um ano, mas continua muito atual, como se perceberá. Eu penso que ele, o que diz aqui, agora deve dizer com 3 sublinhados, não é? Não, mas lendo esta entrevista, percebemos várias coisas. Especialmente que ele é um daqueles últimos intelectuais, não é? Ele leva isto da intelectualidade muito a sério. Sim. E, obviamente, gozando de uma certa misantropia, não é? Obviamente ele prefere estar na sua biblioteca a ter que estar a comunicar com outro. Eu não digo que não é? Digo que se todos perante aquilo que há de profundamente assustador, e não estou a exagerar, é o adjetivo que me ocorre e que repito, de assustador e de deprimente no que nos rodeia, no mundo atual, se a posição de todos nós for, porque eu também me posso fechar em casa, sabe? Eu gosto muito de atum em lata,
daquele sem, ao natural, sem sal, não é? Pronto. E a minha empregada faz-me arroz branco, que também não faz mal a nada, com muita fruta e uns vegetais. E ao, fim de, Safa-se, e, ao, safa-se pronto, e ao fim anos. de semana tenho cantelães que nem sequer têm rede telefónica, percebe? Portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma em meter-me, e adoro ler também, não tenho dificuldade nenhuma em meter-me com os meus livrinhos e se quiser aumentar o nível de ridículo, eu dizer assim, e só estou exposto à sociedade durante a hora que levo do Porto a Cantelães. Mas alto e para o baile. Nós fartamos de rir no Amor é, mas temos a nostalgia daqui e acolá sermos úteis às pessoas e sermos fiéis aos nossos próprios princípios. De vez em quando nós defendemos posições que outras pessoas, no exercício mais que legítimo do seu direito, me escrevem a dizer: olha, ó doutor, outro dia disse isto assim assim, eu não estou de acordo consigo. Magnífico. Não é em termos insultuosos, é pura e simplesmente porque Pode ser até querem muito estimulante. argumentar. É Claro verdade. que é e tal. Agora, esta coisa de fecho-me numa torre e tal, agora uma pessoa pode perguntar-se assim. E até que ponto é que isto não é, de certa forma, uma afirmação exagerada? Porque este também é um escritor. E eu, no fundo, acompanhei a evolução de Pérez Reverte. Não lhe vou dizer, seria hipócrita da minha parte, sendo Pérez Reverte o mais lido, o segundo é aqui dito, não lhe vou dizer que retiro do Pérez Reverte o prazer que retiro de um Zafón. Mas esses gostos não se discutem. Não é? Pronto. Mas, aliás, até há filme sobre isso. Eu lembro-me do prazer com que li as aventuras e desventuras do Capitão Alatriste. E depois, como fui acompanhando os progressivos, ele aliás na entrevista diz, eu não sabia, que o que tinha de certa forma feito explodir o seu sucesso foi a Tábua de Flandres, que é um magnífico romance na minha opinião, e portanto, mais o Clube do Massa, etc. E são livros que, sendo livros de magnífico entretenimento, gosto mais de uns do que de outros, são também livros, tanto quanto sei, acho que não estou a errar, que levaram este homem à Academia Espanhola. São livros de um homem profundamente culto. Muito culto, não é? E, portanto, esta pelo menos é a minha ideia. Mesmo que ele se feche na sua biblioteca, Na sua horrorizado, redoma. Na na sua sua redoma. redoma, horrorizado com a mediocridade, o simples facto, simples entre aspas, é para quem sabe, o simples facto de escrever livros é uma forma de intervir. Porque nos livros, inevitavelmente, ele vai estar de uma forma mais aberta ou mais subtil a denunciar essa mediocridade que o assusta. Repare que ele se fecha ao mundo, não é? Isolando-se, mas ele não vive sem os seus leitores. Aliás, ele escreve para os leitores. É verdade. Senão limitava-se a fazer um diário, não é? Embora não obrigatoriamente. Não é? Ele pode escrever para ele. Agora, uma coisa já sabemos, é que mesmo que ele escreva para ele, é um escrever para ele em que os leitores se revêem. Senão ele não tinha o sucesso que tem. Não é? Começando logo pelo início da entrevista ao Pedro Dias de Almeida, eu sublinhei esta parte em que ele diz: quando era um leitor apaixonado de 14 ou 15 anos, acreditava em mil coisas. O amor, a lealdade, a pátria, a solidariedade humana, a aventura, o heroísmo. Depois vi a guerra de perto, conheci heróis verdadeiros e a pouco a vida foi-me tirando inocências. Eu percebo, quer dizer, faz parte deste processo que é envelhecer, ir perdendo gradualmente a inocência, não é? Claro. Não é por acaso que ele inclusivamente emprega o plural, as inocências, não é? Porque há várias inocências, não é? Agora, mas que resta alguma coisa dela em nós, porque então, de facto, senão temos que nos isolar. Nós precisamos de acreditar para viver, não é? Pronto, digo eu. Nesse sentido da palavra inocência, completamente de acordo. Mas não é só isso. Numa leitura apressada, pode-se tirar daqui, ele até diz, as palavras com iniciais maiúsculas. E depois
a malta acredita nas grandes causas, etc. E depois a vidinha de todos os dias faz-nos relativizar muito isso. Mas cuidado, a maior lucidez para aquilo que nos rodeia não é necessariamente apenas, porque de algum é, não é necessariamente sinónimo de desencanto. E, na minha opinião, muito menos de retirada desse mundo. Agora, o que nós temos nessa altura que admitir é que as pequenas partes que podem ser controladas por nós, e neste homem não são pequenas, um homem que tem milhões de leitores, tem muito maior capacidade de semear algo nos neurónios das pessoas do que eu e a Inês, enquanto eu e a Inês, se tivermos sorte aqui e acolá, temos muito mais do que uma pessoa que não escreve para ninguém, que não fala na rádio para ninguém, que não fala na televisão para ninguém. Pronto. E sobre essa responsabilidade é que ele também está desencantado, não é? Porque ele diz, eu já não suporto ouvir as notícias, etc. E, inclusivamente, ele também esbarrou, como todos nós, em determinados, digamos assim, objetivos desta sociedade que, na realidade, não nos tornam otimistas. Não é? Este homem diz, eu estava a fazer reportagens na Guerra dos Balcãs e as pessoas, via morrer gente à minha volta, e as pessoas diziam, não vais para o sítio tal porque tens que fazer 5 diretos, e portanto fazes os 5 diretos do hotel. E ele respondia, mas eu tenho que ir para o sítio não sei o que é, porque há pessoas que estão, não, mas não há tempo para isso. E outras vezes, ele tinha notícias para dar, e de Espanha diziam-lhe, olha, não vais poder porque há um jogo de futebol. E portanto este homem, como todos nós, teve que bater de frente com, mas afinal quais são as hierarquias desta sociedade? Júlio, eu percebo que. Não, quer dizer, percebo, não, eu não, nem sequer imagino ter passado por estes cenários de guerra deve deixar marcas muito profundas, não é? Seguramente. E uma falta de fé enorme. Mas até que ponto nós deixamos que isto nos marque irreversivelmente e que não dê lugar nunca mais à esperança? Aí está. Mas eu marcar irreversivelmente, eu aceito. Acho que há experiências na nossa vida que nos marcam irreversivelmente. Isso não quer dizer que por termos ficado com essas cicatrizes tínhamos cortado o pescoço à esperança. Pronto, quer dizer, utilizando uma linguagem que era muito habitual na política, que é chegamos a uma altura, independentemente da área política em que isto era mais utilizado, chegamos a uma altura em que já não acreditamos nas alvoradas que cantam, etc. Está bem, mas isso não significa que não possa haver coisas a melhorar. Não significa que nós não tenhamos alguma capacidade de influenciar o que se passa à nossa volta. Que mais não seja na nossa própria vida. Por exemplo, quando ele diz a questão de as grandes palavras em que eu acreditava na minha adolescência, com as palavras, com as letras iniciais maiúsculas, e depois deixei de acreditar, peguemos na palavra solidariedade. Vamos admitir que ele tem toda a razão, dizendo assim, eu quando era adolescente pensava que se conseguia obter a solidariedade humana, todos puxando para o mesmo lado, se quiser o amor ao próximo numa versão laica, etc, etc. Deixei de acreditar nisso. E isso significa que se deixe de acreditar na solidariedade. Mais, significa que se deixe de praticar a solidariedade. Nós até temos que a reforçar, penso eu, não é? É evidente, pois se ela está em risco, temos que nos bater para aquilo que é dessa tapeçaria que devia cobrir um mundo inteiro e que nós descobrimos que afinal, como é que, eu agora ia dizer, e digo, porque isto também é importante, ia utilizar o perfeito parti-pris, porque ia dizer assim, como é que as senhoras dizem, não tem nada que ser só as senhoras, não é? Mas pronto, é aquela coisa patchwork, não é? É patchwork, sim. É? Pronto, se calhar há patches, há manchas de solidariedade, se calhar não, claro, que existem,
não é? Quando nós falamos aqui no programa dos médicos e profissionais de saúde que vão para aqui e para acolá dar o corpo ao manifesto, que morrem, etc, etc. Quando nós pensamos nos nossos bombeiros, nomeadamente nos voluntários, etc, as pessoas dizem assim, mas não há solidariedade. Claro que há solidariedade. Não é a que nós esperaríamos em termos globais em 2017? Paciência. Mais uma razão para nos batermos. E cada um bate-se das formas que pode. Um escritor, por exemplo, bate-se escrevendo. Sim, no caso dele, percebe-se que a missão dele é escrever. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora, o que há nele, isso achei fascinante, porque parece muito marcado nele. E é muito curioso porque, em termos gerais da minha área, como sabe, eu não pertenço ao edifício da psicanálise, fui psicanalizado, mas não pertenço à psicanálise. Mas eu estava a lê-lo e estava a discernir, digamos assim, a lubrigar a mesma fé de Freud, que era a fé no iluminismo, ou seja, na Revolução Francesa, na égalité, fraternité, etc, etc, e na ciência, em que havia realmente essa ideia de estamos a sair das trevas da Idade Média, e agora vêm as luzes, é mesmo assim, não é? Siècle de Lumière, vêm as luzes, e as luzes, lá voltamos nós à palavra, as luzes trazem o progresso, e com o progresso tudo vai melhorar. E ele percebeu que não. Que as coisas não aconteceram assim. E para ele é muito marcado esse antes e esse depois. Essa noção de houve uma altura em que acreditámos que tudo era possível, e ele ainda vai até ao século XIX, não é? E diz, e depois, no século XX, tudo isto se desfez. Uma coisa que ele diz, eu não podia estar mais de acordo. Por exemplo, ele faz comparação dos políticos. E, na realidade, quando a Inês olha para trás e olha para os diferentes quadrantes políticos, por exemplo, a nível europeu, a Inês pensa até em políticos que eram de quadrantes que não é o quadrante que a Inês se considera mais próxima, para não dizer que é exatamente o seu, não é? E a Inês diz, epá, o nível baixou. E baixou. Sem dúvida. Baixou, pois Não é. é? Pronto, há muita gente que diz essa chaveta já não se justifica. Tudo bem, eu acho que em termos gerais ainda se justifica. Portanto, é assim, eu olho para trás na Europa e penso em políticas de direita, e eu sou um independente de esquerda, embora os meus amigos se riam sempre por eu dizer que sou um independente conservador de Conservador, esquerda. sim. Pronto, não é? Pronto. Mas eu sou um independente de esquerda. Mas eu olho para os grandes vultos da direita europeia e digo, meu Deus, mas isto tem sido sempre a descer. O que é que a mim me entristece mais? É que olho para os de esquerda e acho que aconteceu a mesma coisa. E se nós pensarmos um pouco, Inês, se calhar era inevitável. Porque aquilo que hoje em dia Voltamos são... a falar da contaminação de Nem tudo. mais. Claro. Hoje em dia, aquilo que são os critérios para o sucesso dos políticos são critérios que, utilizados, não é que sequer às vezes com inteligência, é com esperteza, o que não é a mesma coisa, por pessoas profundamente impreparadas. Cuidado que eu nunca alinhei naquele discurso de bota abaixo que todos os políticos são uma desgraça. Nem pensar, não é? Mas nós verificamos que pessoas profundamente impreparadas chegam ao topo da pirâmide. Porquê? Olha, nós vivemos num mundo de aparências, não é? Veja a discussão que já existia antes e continua em França com quanto custa um barbeiro ou um cabeleireiro ou coisa assim para o presidente. Custa muito. Custa muito. Aliás, parece que não custava mais que o Hollande, porque o Hollande tinha 24 horas por dia disponível. Ora bem, uma pessoa diz assim, então já percebi. Durante as férias, o Dr. Machado Vaz chegou a uma conclusão, que é os políticos devem andar andrajosos, com as unhas sujas, com a barba por fazer, etc. Não, não é isso. O que eu estou a dizer é que os políticos
como a sociedade em geral, ligam muito mais à aparência do que à essência. E porquê Passaram a que... ligar, não é? Claro, e porquê que passam? Passam porque isso rende votos. Porque se não rendesse, como lembro do Dr. Alberto João Jardim um dia dizer isso com meridiana clareza, que é a vocação dos partidos é atingir o poder. E eu agora acrescentaria, e dos movimentos independentes que se candidatam também é. Quando se começa a perceber que a maneira mais fácil de encher as urnas de votos para nós não é pelo nosso programa transparente e obviamente benéfico para todos, etc, etc. Tem a ver com o número de vezes que aparecemos na televisão, com as frases que estudamos lá em casa e que têm apenas uma duração de tweet ou nem isso, mas que fica no ouvido, etc, etc. Em que é que caímos? Caímos, obviamente, na superficialidade. Mas agora perguntemos-nos, mas é só na política que reina a superficialidade hoje em dia? Não, mas é muito difícil encontrarmos um político herói hoje em dia. É. Não é? Vai se tornando mais difícil, é verdade. É verdade. Agora diga-me assim, mas basta ir ao Facebook e ver declarações tonitruantes. Mas aí é outra coisa. Porque uma coisa é nós admirarmos alguém. Outra coisa é admirarmos alguém. Peço desculpa. Uma coisa é admirarmos alguém. Outra coisa é sermos adeptos de alguém. Em princípio, seria bom que nós, adeptos, fôssemos só do nosso clube. Porquê? Porque é assim, durante 90 minutos, a Inês está a ver o Porto e é assim. Cada jogador do Porto cai na área do adversário é penalti. Cada jogador adversário cai na área do Porto é fita e devia levar um amarelo. E está na paz do Senhor. Ao fim dos 90 minutos, ou esquece aquilo, o que se calhar em termos de saúde mental é o melhor para todos nós, ou então a Inês cai em si e diz assim, bom, se calhar aquele penalti a nosso favor, pelo menos é passível de dúvidas. Bom, se calhar aquele cartão amarelo ou outro. Porquê? Porque já não está no calor do momento, etc. Mas isto é no futebol, que é um negócio de milhões, tudo bem, mas que não é a política. Ora, o que também verifica cada vez mais na política é uma adesão perfeitamente acéfala a determinadas pessoas, na esperança, que é um paralelo com o que acontece no futebol, de, através da vitória deles, nós também ganhamos. E por isso, a maior parte das vezes em que uma televisão lhe passa pela cabeça ir perguntar às pessoas, olha, e qual é o seu candidato favorito? É fulano de tal. Ora, diga lá quais são as propostas dele. E há uma data de pessoas que se engajam. Não fazem a mínima ideia de quais são as propostas. E é por isso que, de vez em quando, nos debates entre os políticos, a Inês chega ao fim de 15 minutos do debate e diz assim, mas espera aí, mas isto são guerras do alecrim e manjerona, é assim que se diz, não é? Uhum. O que é que nestes 15 minutos ou meia hora verdadeiramente substancial para nós foi discutido? Júlio, mas já agora, como a discussão do ovo ou da galinha, o que é que surgiu primeiro, não é? Neste caso, já que falamos da política, podemos alargar o debate à comunicação social. Evidentemente. É que um ajuda o outro a piorar. Eu não sei quem é que deve. Mas, evidentemente, vou-lhe dar um exemplo que admito perfeitamente que seja de argumentário simplista. Mas o que não acho é que seja por completo falso. Se todas as pessoas que dizem mal de determinados programas se abstivessem de os ver, muitos desses programas não existiam, porque os programas existem porque há audiências para eles. E, no entanto, quando se vai ver as audiências não só são altas, como inclusivamente, e foi um banho de humildade para as pessoas lerem esses resultados, a velha história de pois, são os incultos, não sei quê, caiu por terra. Porque
Porque depois vai-se ver que muitos desses programas que as classes mais favorecidas em termos culturais criticam, depois vai-se perceber que elas os veem. Às vezes com aquele tipo de conversa de eu estava a fazer zapping, depois não sei o quê, depois aquilo e tal e tal. E não é por acaso, penso eu, estou completamente disponível para que digam que as duas questões não estão relacionadas. Não é por acaso, na minha opinião, que tem havido um movimento de audiência, estamos a falar de televisão, podemos estar a falar de outras coisas, mas tem havido um movimento de audiências para o cabo. Agora, a Inês pode dizer assim, mas podem estar todos a ver séries de cowboys ou policiais e mais nada, acha que isso também é uma coisa que demonstra grande interesse cultural. Tudo bem. O que eu estou a dizer é, em termos de programação, eu cada vez ouço mais pessoas dizer uma frase que é sinistra. Que é, Soutor, é que para ver qualquer coisa de interesse é muito difícil antes da meia-noite, ou antes das 11h30, ou isto ou aquilo. Bom, isso é gravíssimo então, não é? Isso é gravíssimo, não é? Eu estava aqui a pensar, Júlio, que nós vemos determinados canais da mesma forma que votamos em determinados candidatos populistas. Pois é. Isto dava, até porque estamos quase a terminar, dava para um programa, acho eu, interessante, que é, teremos nós uma atração pelo mal? Isso é uma questão que é fascinante, que é assim. Também, na minha opinião, pronto, é completamente desonesto dizer que, de repente, nós tornámonos exibicionistas e voyeuristas. Sabe que os meus colegas da psicologia social e da antropologia têm artigos muito bonitos em que analisam, por exemplo, a importância social da má língua, do mexerico. E dizem assim... Que sempre existiu. Sempre existiu, não é? Pronto. E dizem assim, quando a malta lá no bairro diz toda, ou quase toda, mal de um determinado vizinho, isto em termos sociais tem efeitos curiosos, porque esta gente junta-se à volta daquele ataque, não estou a dizer que passa pela violência, daquele ataque verbal, da crítica, etc., e isso consolida os laços entre eles. No fundo é sempre a mesma história, que é, desde que arranjemos um outro que é culpado, que é pior que nós, etc., nós ficamos a sentir-nos melhor. No fundo, perpetuamos sempre o linchamento. Exatamente. E, portanto, isso existiu sempre. Mas agora repare. E que é uma coisa também que alguns canais fazem e alguns políticos fazem, perpetuar esse linchamento, não é? Pois, mas é que houve mudanças que não são despiciadas. É assim, a Inês está em Lisboa, eu estou no Porto. E a Inês, de repente, vinham-lhe contar uma coisa de um amigo comum aí de Lisboa que a Inês caía-lhe o queixo. E dizia, epá, eu tenho que dizer isto ao Júlio. E, portanto, ou a Inês escrevia uma cartinha que levava não sei quantos dias para chegar ao Porto, porque estamos a falar há muito tempo atrás, não é? Ou a Inês metia-se na sua caleche ou na diligência ou qualquer coisa, porque vinha às suas propriedades nortenhas e contava-me. E eu, por minha vez, também ia fazê-lo, etc. Isso foi chão que deu uvas. Hoje em dia, a Inês, no mesmo instante, informa ao mundo inteiro. Informa o mundo inteiro. O mundo inteiro, se quiser. Como agravante, que é porque há uma adesão superficial àquilo que aparece. Aquilo que era, se quiser, em termos de imagem, buraquinhos de fechadura, hoje em dia são portas e janelas escancaradas. Nomeadamente através dos médias e das redes sociais. Sabe que isto devia ser ensinado nas escolas, que nós não podemos ficar só com um lado da questão, claro, não é? Claro. Nós não nos podemos basear numa verdade que nos contam, não é? Nós temos que ouvir ambas as partes. Inês, é assim, nós estamos a falar, por exemplo, nós dois temos que ter cuidado com o número de pessoas, por exemplo, que nos seguem nas redes sociais. Se eu ou a Inês pusermos lá uma determinada afirmação, aquelas pessoas, e nós temos que ficar gratos por isso,
aquelas pessoas têm confiança em nós. E nós dizemos determinada coisa. Ou referimos a um facto, ou dando uma opinião sobre o caráter de alguém, ou isto ou aquilo. Bom, aquelas dezenas de milhares de pessoas leem aquilo, acham, epá, o Júlio e a Inês têm razão, e partilham. E isto depois multiplica-se. Agora, suponhamos que nós, na melhor das hipóteses, nos enganamos. Na pior das hipóteses, que mentimos. Mas, já o velho Goebbels dizia, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Agora, repeti-la 1000 vezes é facílimo. O Goebbels tinha que o expor à frente nas manifestações ou, quando muito, falar-lhes pela rádio. Agora não é preciso. Não é preciso. Lá está. À distância de um clique, não é? À Não custa distância de um nada. clique, não custa nada. Não é? Júlio, E uma coisa, que é, quando nós tentamos inverter esses processos, é fascinante verificar que nunca temos a mesma audiência que inicial. Ao longo dos 6 ou 7 anos que eu estou no Facebook, eu de vez em quando enganei-me nisto ou naquilo. E uma coisa que reparei é que eu disse qualquer coisa e houve X partilhas. Eu corrijo e há X menos Y. É curioso, não é? Ficam alguns aspectos para debater, mas debatemos outros muito interessantes sobre esta entrevista ao escritor espanhol Arturo Pérez Reverte. Foi uma entrevista ao Pedro Dias de Almeida, da revista Visão, há um ano, em setembro de 2016. Uma entrevista continua muito atual, que tem como título "Estamos desorientados, mas tenho 65 anos, já não quero saber". Acho que é fácil de encontrar na internet esta entrevista, que vale a pena ler, que é o discurso de alguém desencantado, com motivos, provavelmente. Nós, dentro da nossa gradual perda de inocência, ainda guardamos um bocadinho de esperança, não é, Júlio? Sim. Espero bem que sim. Bom, vamos terminar ouvindo os Talking Heads. Lembrei-me do Road to Nowhere, a propósito desta desorientação. E pronto, cá estaremos amanhã com mais amor. É muito bem escolhido, e estou a dizer isto à vontade, que foi a Inês que escolheu, porque na realidade, na cabeça dele é um bocado isso que se põe. Ou ainda pior, que é assim, ou estamos numa estrada para sítio nenhum, ou, como ele diz, e é muito bonito, porque antigamente, quando se fazia os mapas, quando se chegava ao limite dos sítios que se conhecia, depois ele diz isso na entrevista, para lá dizia-se, e agora é a terra dos leões. Porque dizia-se aqui é perigoso, não é? Ou ele acha que nos encaminhamos para um mundo em que há leões por toda a parte. E olha que não são sportinguistas. Ali em Alvalade há muitos. Não são sportinguistas. E esses tenho todo o respeito, mas não são sportinguistas. Um beijinho, Beijinho, até amanhã. Até amanhã. Deus querido, um beijinho. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we